Lipedema vai ser o tema do vídeo de hoje. Não é o linfedema não, realmente é o lipedema. Se você não conhece, então é mais um motivo para você ficar até o final desse vídeo. Nele nós vamos discutir o que é o lipedema, como melhorar, o que pode ser feito para trazer mais qualidade de vida para as pessoas, desde como ele surge até as principais complicações e como resolver. Então, o nosso tema de hoje vai ser o lipedema. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à sua circulação, você tem que se inscrever no canal. Você precisa ativar as notificações clicando no sininho, porque assim você garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Você vai ser avisado de tudo que acontece aqui no canal. Já clica no gostei, porque assim é outra forma de você impulsionar o nosso trabalho. Assim, nosso vídeo chega até mais pessoas com informação de qualidade e você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e também contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então, se você já tem alguma pergunta, vai lá e deixa logo um comentário aqui embaixo nesse vídeo. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Sou de Curitiba, tenho problemas com lipedema na perna esquerda e como posso tratar? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, o lipedema. Na verdade, o lipedema é uma desordem crônica que envolve o acúmulo anormal e a inflamação crônica da gordura que fica debaixo da pele, do tecido celular subcutâneo, e particularmente envolve as pernas, mas também é possível acontecer nos braços. E contrariando o linfedema, que muitas vezes acontece só em uma das pernas, o lipedema ele acontece normalmente nas duas pernas, principalmente em mulheres. Outra característica também comum do lipedema que diferencia ele do linfedema é que ele poupa os pés. Normalmente no linfedema isso não acontece, ele acomete inclusive os nossos pés, sendo outra característica que distingue as duas doenças, e inclusive a origem do problema. Uma característica do lipedema é a inflamação crônica acontecer na gordura que fica debaixo da pele, o tecido subcutâneo, e no linfedema é uma doença que acomete os linfáticos. E esse acúmulo da gordura, quando ele acontece principalmente nas pernas, dá aquele aspecto semelhante a uma garrafa. Isso é conhecido como canela de garrafa. O pé fica magrinho e a panturrilha e a canela fica bem grossinha. A gordura nessas condições clínicas, como o lipedema, ela tem uma textura irregular, ela pode se tornar sensível ao toque por conta da inflamação crônica e sem tratamento a doença ela progride, ela evolui. Existem vários graus do lipedema e a classificação ela vai ser em diferentes estágios e isso ajuda nós médicos e até o paciente a entender a extensão, a gravidade do problema e também traçar algumas medidas terapêuticas para controlar a progressão da doença. Eu vou deixar aqui na tela uma ilustração para você entender os diferentes graus da doença, mas é bem típico do lipedema parecer que são duas pessoas diferentes. Da cintura para baixo parece que é uma mulher, da cintura para cima outra mulher. Apesar de não ser tão conhecido como outras doenças vasculares, como varizes, como trombose, como artérias entupidas, o lipedema ele tem uma presença notável na população em geral. Estima-se que cerca de 11% das mulheres elas são acometidas em maior ou menor grau pelo lipedema e a incidência é maior em famílias com histórico dessa doença, sugerindo que existe algum componente genético na doença conhecida como lipedema. A causa exata do lipedema ela continua sendo um enigma na medicina e algumas pesquisas estão se desenvolvendo cada vez mais. A gente acredita que ela tenha um aspecto multifatorial e ainda não está totalmente compreendida, mas os estudos sugerem que como o lipedema ocorre principalmente em mulheres em idade fértil, os hormônios sexuais femininos como o estrogênio, principalmente derivados de estrogênio, mas também em algum grau a progesterona e a testosterona possam participar de alguma forma na progressão da doença. A doença, o lipedema, muitas vezes ele começa e piora durante os períodos de grande flutuação hormonal, como por exemplo a puberdade, durante a gravidez ou durante a menopausa. E embora o lipedema ele não seja causado pelo estilo de vida, alguns fatores ambientais podem agravar essas condições. Como por exemplo, se a pessoa ganhar peso, a gente tende a ter uma piora significativa dos sintomas do lipedema, além de alguns alimentos inflamatórios, como em algumas pessoas o amendoim, o tomate, a aveia,
pode ser gatilhos para a piora do lipedema. E, na verdade, ele é uma doença que acomete mulheres, quase exclusivo do sexo feminino. Mas, na verdade, existem alguns casos em homens, são casos mais raros, e geralmente também associados a desordens hormonais. É muito importante também pesquisar doenças como ovários policísticos, outros desbalanços hormonais, e apesar de ser uma condição conhecida desde 1940, o entendimento médico do lipedema ele vem progredindo lentamente, até porque não é uma doença muito pop, não é uma doença muito conhecida e muito famosa, vamos dizer assim. Em países como a Alemanha, que está na vanguarda na pesquisa e no tratamento do lipedema, assim como também o Reino Unido, a doença é um pouco mais conhecida e mais estudada quanto do que em relação aos países de língua portuguesa como o Brasil. O lipedema, na verdade, ele não se resume a uma questão estética. Na verdade, trata-se de uma doença propriamente dita. O inchaço, o acúmulo de gordura podem causar um considerável impacto na qualidade de vida das pessoas. Inclusive, dependendo do grau de comprometimento, a pessoa pode ter rigidez, sensação de peso e até mesmo dificuldade para realizar suas atividades diárias. Uma sensação como picada, como queimação na pele ou grande sensibilidade, isso pode acontecer até mesmo ao simples toque por conta de um desconforto causado por essa inflamação crônica. Geralmente é uma dor desproporcional ao toque, e isso por causa daqueles tecidos sensíveis devido à inflamação. E com a evolução da doença, algumas pessoas têm até mesmo limitação física, limitação das atividades diárias e inclusive um impacto importante na sua qualidade de vida. O diagnóstico do lipedema ele não é baseado em exames de sangue ou em algum exame laboratorial ou em alguma coisa que você possa fazer no sentido de ultrassom, tomografia, raio-x, não. Normalmente o diagnóstico ele parte de um exame clínico, uma história meticulosa do passado, da condição médica daquela pessoa, uma inspeção física detalhada. Geralmente o diagnóstico do lipedema é clínico e através de alguns questionários, já que não existe um único exame lipedema, e existem exames para excluir as outras causas. Então, por exemplo, a gente faz um ultrassom com Doppler para ver se as veias das pessoas estão saudáveis, se as artérias não estão entupidas, talvez até mesmo uma linfocintilografia para estudar e excluir doenças linfáticas e até mesmo, em alguns casos, exames mais complexos, como tomografia, ressonância, enfim. Mas o diagnóstico do lipedema é eminentemente clínico e excluir outras causas é muito importante. Tratar o lipedema nem sempre é fácil e requer uma abordagem multifacetada e multidisciplinar. Isso pode incluir fisioterapeutas, enfermeiros, um médico, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então a drenagem linfática manual ajuda bastante, que é um tipo especializado de massagem onde a gente desloca líquidos e fluidos na perna daquela pessoa, ajuda bastante a combater o inchaço. A terapia de compressão, de contenção mesmo, usando meias, bandagens, ataduras, pode diminuir a progressão da doença. Na verdade, uma contenção física para combater o inchaço, o edema, e não necessariamente impede a doença de progredir, mas é muito importante controlar a dieta, fazer atividades físicas. Então um plano de dieta e exercícios equilibrados pode ajudar bastante a manutenção do peso, melhorar a mobilidade e a funcionalidade daquela mulher. E em alguns casos mais extremos, nós podemos até lançar mão de procedimentos invasivos, como por exemplo uma lipoaspiração para tirar aquele excesso de gordura inflamada, ou procedimentos como dermolipectomia. Em alguns casos, a plataforma vibratória também pode trazer algum benefício ao ajudar no trânsito dos líquidos pela perna. Também não existe um único remédio para o lipedema. Geralmente a gente usa remédios de circulação mesmo, como os flebotônicos, usados para tratar distúrbios venosos e linfáticos, como por exemplo a diosmina, esperidina, rutina, castanha da Índia, o dobesilato, piquenogenol e outros flebotônicos que podem ajudar a melhorar o fluxo venoso e linfático e diminuir um pouco a congestão, a sobrecarga hídrica, diminuindo aquele edema na perna da pessoa. Com relação aos sintomas de peso, dor, cansaço e inchaço nas pernas, na maioria das vezes nesses casos não é causado por um problema circulatório. Como eu te disse, o lipedema acontece na inflamação crônica das gorduras, mas devido ao fortalecimento das veias e dos linfáticos, ou seja, na circulação,
muitas vezes a gente consegue aliviar em parte a sobrecarga causada pelo lipedema e pelos tecidos inflamados. Embora o lipedema ele possa ser uma condição crônica, a gestão adequada de alguns fatores de risco, de algumas situações de vida, pode melhorar significativamente a qualidade de vida desses pacientes. O acompanhamento por um profissional experiente, principalmente um médico vascular que se dedica ao tratamento, ao estudo, à atualização de doenças como lipedema, então você encontrar um profissional experiente é vital para um bom resultado no seu tratamento. Em resumo, o lipedema ele é uma condição complexa, multifatorial, multifacetada e que requer uma compreensão profunda das suas implicações na saúde da pessoa. Então, uma abordagem cuidadosa, um plano terapêutico, um diagnóstico correto e um tratamento adequado é fundamental para a gente conseguir melhorar aquela pessoa. A conscientização do lipedema, a educação continuada sobre essa doença é fundamental para que a gente tenha um manejo eficaz dessa condição intrigante que é o lipedema e muitas vezes até desafiadora para nós médicos e que inclusive é mais desafiadora ainda para o público em geral que pouco conhece dessa doença, mas também muitos médicos desconhecem esse problema e não fazem a mínima noção do que é o lipedema. Então fica aí a nossa revisão sobre as causas, como melhorar, e se você quer entender um pouco mais sobre as meias de compressão, sobre as terapias de compressão, como conter aquele edema, aquele inchaço que de certa forma pode te ajudar. Em algum lugar aqui em cima nesse vídeo vai aparecer um card sobre tudo que você precisa saber sobre as meias e as compressões que podem te ajudar a combater a má circulação e o inchaço nas pernas. E se você puder e fizer sentido, clique aqui embaixo no botão Valeu Demais e deixe a sua contribuição para o canal. Nós apoiamos diversos projetos sociais para pessoas de baixa renda, como por exemplo para prestar curativos gratuitos para pessoas com úlceras por má circulação, que são feridas complexas e difícil cicatrização. Nós temos projetos sociais também para oferecer cirurgias de veias com problema, pessoas que estão em filas de SUS aguardando tratamento para veias entupidas e não conseguem ser atendidos e precisam melhorar logo a circulação. Enfim, se for possível e você tiver condições, clica aqui embaixo no botão Valeu Demais e contribua para o canal. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai apoiar e vai ser muito importante para diversos projetos sociais que nós apoiamos aqui no canal. Clica no gostei, se inscreve e deixa um comentário aqui embaixo se você já conhecia o lipedema, se você conhece alguém que tem, se você trata o lipedema, se não, se você nunca nem tinha ouvido falar dessa doença e foi muito importante para você trazer esse vídeo hoje com conhecimento novo, enfim, deixa para mim um comentário aqui nesse vídeo sobre a sua experiência com essa doença, sobre o que você já sabia ou se não sabia, e inclusive o que você quer saber mais. Isso nos ajuda a entender o que passa aí do outro lado da tela para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor. Eu te espero então no nosso próximo vídeo e lembre-se que a prevenção é sempre o melhor remédio e a sua saúde é o seu bem mais precioso. Te espero então no nosso próximo vídeo. Até lá!